Alô, minha galera querida do canal do Penido, estamos chegando aqui para mais um vídeo, excelentes novidades para o Flamengo, uma semana que foi muito legal, tem jogo da Libertadores no meio de semana e tem o Vasco e o Corinthians que estão na tábua da beirada e que também vão se enfrentar. Fluminense com semana livre e o Botafogo perdeu outra vez uma chance e é o rei do empate. Você pergunta e o Penidão responde. Emerson Beltrão me perguntando: Penidão, como é que vai o Flamengo para quarta-feira contra o Júnior? Olha, o próprio Domi declarou logo depois daquela surra que o Flamengo deu no Corinthians, escalpelou o Corinthians, encheu a mão, encheu a rede, encheu o balaio do Corinthians. Ele não vai ter tantos jogadores cascudos pelo que ele deixou entender. Ele disse: nós precisamos só de um ponto, o que é verdade. O Flamengo tem 12 pontos, o Del Valle tem 9, o Flamengo tem 3 na frente. Se o Flamengo empatar, o Del Valle pode ganhar o jogo dele, que não chega no Flamengo, continuará um ponto atrás de qualquer maneira. Então, o Flamengo só precisa empatar com o Júnior Barranquilla e o Domi deixou muito claro que ele vai fazer trocas naturalmente para poupar os cascudos que ele usou. Todos? Não. Algum ele vai botar, um ou outro. Mas ele vai se basear efetivamente na garotada. Isso aí eu acho que os crias vão ter muita oportunidade. Por quê? Porque estão jogando muito bem. Acredito que ele vai colocar o Mateuzinho, acredito que ele vai fazer uma zaga com o Natan e o Noga, talvez o Otávio, mas eu acho que ele vai botar o Natan e o Noga. Talvez o René ou o Ramon na esquerda, acho que ele vai poupar o Felipe Luiz, que é um jogador veterano e precisa ser poupado. O Isla, porque teve desgaste. Enfim, ele vai poupar vários desses jogadores. Acho que ele vai poupar também o Bruno Henrique e vai colocar lá um ou outro cara no ataque mais cascudo. O Everton Ribeiro, talvez, ele coloque para dar... Eu poria, né? Porque é o pulmão, é o cérebro do time, né? Então, eu acho que ele vai fazer um time baseado naquilo que ele próprio declarou, com bastante meticuloso, como ele está sendo na questão do rodízio. Ele está trabalhando dentro da realidade, olhando a tabela. Ele falou: nós temos jogos muito importantes na frente pelo Brasileiro, tem mesmo. E o Flamengo hoje é líder por pontos ao lado do Inter, porque a derrota do Atlético Mineiro para o Bahia, que não estava no radar, é verdade, é essa, o Atlético era favorito, mas futebol tem essas trairagens, né? O Atlético perdeu para o Bahia. Eu tenho dito aqui, o Atlético não tem pinta de campeão. Pode ser? Pode, claro. Mesmo perdendo para o Bahia? Mesmo perdendo para o Bahia. O Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense e já é líder junto com o Inter. O Flamengo tem mais time que o Atlético, tem mais time que o Inter, é o favorito. O Domi está mirando no título de campeão brasileiro. Como ele precisa só de um pontinho na classificação para ser primeiro colocado da chave A na Libertadores, é evidente que ele vai colocar muitos garotos no time, sem dúvida nenhuma, para o jogo da quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, que eu vou transmitir pela Rádio Globo CBN aqui no canal do Penido no YouTube. Reinaldo Bento me perguntando: Penidão, Vasco e Corinthians é um jogo de desesperados? Pior que é, né? Pior que é. O Vasco perdeu mais uma posição com o empate do Botafogo com o Goiás. Aliás, o Botafogo gosta mais de empatar jogo do que de comer doce. É o 10º empate. Mas ele pulou para 19 pontos e o Vasco ainda está, e olha, faz tempo, né, com os 18. Ele vai pegar o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E numa derrota para o Vasco, ele pode entrar, assim como o Vasco pode ter também um candidato. Porque o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 16 pontos. Dentro da zona de rebaixamento tem 16 pontos, que é o Atlético Paranaense, o Furacão. Vai que o Furacão vença o jogo dele. Quem perder esse jogo pode ir para a zona de rebaixamento. Eles vão ter que ou empatar e ficar torcendo para o Furacão perder, ou quem perder pode entrar no Z4. É um jogo de desesperados, sim. Eles precisam de ponto como de ar para respirar. A situação é extremamente delicada. Ricardo Sá Pinto vai ter muito trabalho com esse time do Vasco. Acredito que ele possa, daqui a pouquinho, não agora, sim, no primeiro momento, mas ele vai dar uma ajustada no time do Vasco e precisa que seja feito esse ajuste, porque o resultado que o Vasco vem obtendo dentro de campo não é compatível com a classificação dele, não.
com o desempenho do time. O Vasco joga bem alguns jogos e perde ainda assim, e perde placar apertado. Tudo bem, já levou algumas goleadas, também já deu goleada. Mas ele pode fazer o que fez com o Ceará, foi lá no Castelão, encarou e tal, meteu 3-0. Aí depois leva uma surra do Atlético, o time parece que se descompensa. Precisa de um treinador que trabalhe bem agora o aspecto psicológico, porque o Vasco tem um time capaz não de ser campeão, mas não também de fazer esse papelão. E inclusive tem muita gente perguntando se algum time grande vai cair. Cara, eu estou muito preocupado com o Corinthians. Depois do baile que o Flamengo deu no Corinthians, 5, como diz o Jesus, 5-1. O Flamengo meteu 5, cara. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, né? Já tinha na história um 5-1, na história do confronto, e o Flamengo aplicou outra vez. Um 5-1 é uma derrota desmoralizante. Enche a mão toda, a mãozão todão lá, por 5-1. Isso aí pode arriar os pneus do Corinthians e o Vasco pode até tirar partido do aspecto psicológico, porque o Corinthians ele está muito fragmentado, está com problemas internos, está com problemas de grana, ele quis um estádio a qualquer preço e o preço está sendo alto demais. Já mandaram, o cara mandou uma mensagem aqui, eu ri muito, vamos ter o clássico CC, Cruzeiro e Corinthians na Série B. Olha, eu espero que os times grandes consigam uma recuperação para o bem do próprio campeonato. E, logicamente, a gente está vendo aqui o lado do Vasco. O que você acha? Você acha que algum time grande desses aí, o Botafogo não está livre ainda completamente? Aliás, ninguém está livre completamente, nem ninguém está condenado também, porque sequer acabou o primeiro turno. Portanto, o que tem de ponto para ser disputado é uma festa. Qualquer um pode se recuperar. Paulo César Santos me perguntando, Penidão, o Fluminense pode sonhar com o Libertadores? Olha, pode e deve. Ele já está na pré. O Fluminense tem nesse momento 26 pontos. Ele joga a próxima partida, nessa semana ele folga, né? Treina. Folga não, ele vai treinar, mas ele folga na tabela, que eu quero dizer. Ele joga com o Santos. O Fluminense tem 26 pontos, ele tem um ponto só atrás do Santos. E ele é sexto colocado, o Santos é quinto, com um ponto na frente dele. E o do G4, o quarto colocado, né, que dentro do G4, o número 4, é o São Paulo, que também tem os mesmos 27 pontos do Santos. Então o Fluminense, ganhando, ele pula para 29. Se o São Paulo não ganhar o jogo dele, já está no G4. Cara, é coisa pra caramba, já está quase chegando, está acabando já o turno, e o Fluminense está rigorosamente na briga. Pensar em título, eu acho que é delírio. Agora, pensar em Libertadores é extremamente possível. Se mantiver o ritmo, convenhamos, o Santos, embora esteja uma posiçãozinha à frente do Fluminense e um pontinho na frente do Fluminense, temos que lembrar que o Santos não é mais aquele time do ano passado. Aquele time que o Sampaoli montou ano passado, que fez aquele brilhareco, esse time já foi extremamente desfalcado. Então o Fluminense domingo tem possibilidade de ganhar, pular para 29 pontos. E se o São Paulo não vencer, basta um empate para ele ficar já no G4. Então sonhar com a Libertadores, o Fluminense tem que sonhar sim. O que o Fluminense não pode fazer é dar o mole que ele deu contra o Ceará. Você jogando no Maracanã, e o jogo com o Santos é no Maracanã, o Fluminense deu um mole danado. Se não fosse aquela bola que o Fred deu para o Danilo Barcelos fazer o gol, o Luiz Henrique tinha feito o outro, né? O Fluminense empatou 2-2, quase que ele perde o jogo. Tudo bem que isso acontece, ao longo do campeonato os jogos são dificílimos, o jogo com o Santos não é mais fácil do que o jogo com o Ceará. Mas o Fluminense, assim como podia ter vencido o Ceará, pode vencer o Santos. Quero que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like, que é importante, se inscreva, partiu, 300 mil, tá quase lá, né? Estamos chegando. Vamos juntos, galera!